glória a Deus, né, por esse período de louvor e adoração. E o tema que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, é a oração por si mesmo. Eu vou falar de Jesus, né, que fez essa oração. Mas antes de falar de Jesus, como já virou até um costume, vamos pensar nós, como que está sendo a nossa oração? Quando nós paramos para orar, para falar com Deus, nós entregamos, né, as nossas dificuldades, entregamos, né, os nossos desafios, e depois que nós fazemos essa oração, qual que é o nosso sentimento? O que você sente, né, na maior parte das vezes que você ora? Você sente aliviado por ter entregado, né, aquela situação, né? Você se sente com o coração tranquilo, porque tem a certeza de que você entregou os seus problemas, as suas dificuldades, e Deus vai resolver? Ou a gente fica na dúvida, né, fala, nossa, e agora? Será que vai acontecer? Será que Deus vai me dar essa bênção? Será que isso realmente está alinhado com a vontade de Deus? Porque a oração, ela pode gerar certeza, mas também ela pode gerar dúvida. Aí vai depender da nossa confiança, vai depender da nossa certeza. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, lá em João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Jesus, ele vem, né, trazendo essa afirmação, mas nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem que esse consumado ainda não havia acontecido. Esse consumado que ele vai falar apenas lá na cruz, né, quando ele dá o último suspiro, ele fala, olha, está consumado. Mas aqui na oração dele, ele já dá essa certeza. E isso falou muito no meu coração, porque muitas vezes nós não temos essa certeza de Jesus. Nós oramos, mas a incerteza se vai acontecer, se nós vamos dar conta, se isso realmente nós vamos conseguir trilhar esse caminho, ainda fica aquela dúvida pairando no ar. E Jesus, nesse momento, ele vai falar assim, olha, aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Independente, né, porque ele já tinha passado por muitas coisas, e ele sabe que a hora está se aproximando, mas ele fala, independente do que aconteça, está consumado, e eu vou cumprir. E quando nós termos, né, essa confiança, essa convicção nas nossas orações de falar com o Pai, assim como Jesus falou com o Pai, falar, Deus, é isso, Pai, eu vou partir agora para a vitória, porque aquilo que o Senhor colocou na minha vida, aquele propósito, já está feito, mesmo que você ainda não fez, mas isso te traz uma certeza, uma convicção para que você vá adiante. E esse é o nosso relacionamento com Deus. E Deus olha para você e olha para mim e fala assim, esse aí, eu tenho certeza que ele vai cumprir aquilo que eu coloquei na vida dele.
aquilo que eu coloquei no coração dele, porque olha a determinação que ele tem. Assim como Jesus, nós temos que ter essa determinação. E veja que olha o que Deus colocou para Jesus. Hoje todos pensam, né? Ah, Deus, me dá uma vida melhor, me dá uma vida próspera, né? Me dá uma vida assim, me dá uma vida assada e tal. Olha olha o que Deus deu para Jesus, a missão que Deus deu para Jesus, como Alexandre falou, é a missão mais difícil de ser concluída. E nós também temos uma missão a ser cumprida. Mas olha o tamanho da glória que Jesus alcançou. Aí nós imaginamos, olha o tamanho da glória que eu e você podemos alcançar. E aí não é olhar para as dificuldades, não é ficar reclamando, não é ficar murmurando, mas falar: Deus, eu vou concluir essa missão, eu vou chegar até o fim, porque eu quero estar contigo, eu quero estar na tua presença. E ele diz, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiastes para fazer. Jesus fala da obra que ele consumou nessa terra. Quando Deus nos dá uma missão, é porque Ele confia na sua capacidade. Mesmo que você mesma não confie, não enxergue o tamanho que você é forte, o tamanho que você pode, o tamanho da sua inteligência, Deus confia em você. E olha o tamanho da confiança. Ele confia em você para ganhar vidas. Muitos seres humanos, né, muitos homens, conquistam grandes nações, grandes reinos, mas conquistar uma vida é só para aqueles que entendem o tamanho do chamado de Deus. Muitos estão conquistando a força, como nós estamos vendo na nossa atualidade. Mas conquistar uma vida, ou conquistar várias vidas, e levar essas vidas para Jesus, é só para aqueles que têm essa confiança. E fala: Jesus, eu acredito, e eu vou até o fim. Então, consumados, lá do grego, significa teleios, que significa aperfeiçoar, amadurecer. Aquilo que a gente falou, acho que na semana passada, está pronto. Deus te chamou aqui, porque Ele vê esse potencial na nossa vida. Nós estamos aqui, porque Deus está nos aperfeiçoando e nos tornando maduros para levar o evangelho dEle, para levar a palavra dEle àqueles que estão necessitados, àqueles que ainda nem cresceram. Quanto mais chegar na fase de amadurecimento. E Deus nos dá essa responsabilidade. Deus nos dá essa missão. Jesus veio, olha só, Jesus veio no momento onde o mundo estava totalmente perdido. Jesus chegou num cenário onde havia 400 anos, que alguns falam 400 anos de silêncio, porque não havia profecia, não havia, né, os profetas já tinham, né, já não estavam mais naquele contexto histórico ali, só depois que vem através de João Batista. E Jesus chega num cenário totalmente distorcido da palavra de Deus. E Ele chega com um desafio de levar a palavra de Deus, de mostrar que o reino de Deus estava ali, que Deus estava no meio dos homens. Mas imagina 400 anos
de afastamento da presença de Deus, de caminhada para longe de Deus. E Jesus vem para falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse autor aqui é um famoso evangelista, e ele diz: somente está seguro por toda a eternidade aquele que está abrigado atrás da obra consumadora de Cristo. Nós queremos alcançar, nós queremos ter, nós queremos possuir, mas não queremos tomar uma iniciativa. E em muitos casos, a iniciativa é falar assim: Jesus, me protege. Deus, me cobre debaixo das tuas asas. Senhor, eu quero estar dentro das tuas muralhas. Senhor, eu quero estar protegido pela tua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos protege, e ao mesmo tempo, ela nos impulsiona a ir adiante, a seguir. Veja, quando nós queremos alguma coisa, na nossa vida material, na nossa vida secular, nós olhamos para aquilo e falamos: o que eu preciso para alcançar aquilo? Se é algo material, uma casa, um carro, alguma coisa que você quer comprar, você fala: não, então eu tenho que economizar, né? Se eu quero alcançar um estudo, uma graduação, eu falo: nossa, então eu tenho que estudar. Isso é a lógica da vida. Então, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual e nós falamos: eu quero estar perto de Jesus, o que eu preciso fazer? Estar debaixo da proteção de Jesus. Como que eu vou estar debaixo da proteção de Jesus? O que significa estar na proteção de Jesus? Nós temos que buscar o quê? O conhecimento. Como que eu vou conhecer? Tenho que buscar, tenho que ir atrás, e aí gera o sacrifício. Por exemplo, para nós estarmos aqui, quantos não queriam estar em casa, sentado, confortável, no aconchego do seu lar? Mas aí vocês pensaram: não, eu quero buscar a vontade de Deus para a minha vida. O que eu tenho que fazer? Estar em unidade, estar em comunhão, conhecimento da palavra. Como que eu vou fazer isso? Nossa, lá na Monte Hebron tem um grupo que se reúne lá nos domingos às 18h30. E aí, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo. E eu fico alegre quando eu vejo, cada domingo, os irmãos aqui e tal. E como que foi a semana? Foi uma semana de batalha, sim ou não? Para todo mundo, uma semana de luta, de peleja. Mas a cada domingo que nós nos reunimos, a cada reunião que nós nos encontramos, qual é a mensagem que um transmite para o outro? Nossa, eu venci também. Nossa, a semana foi difícil, o mês foi difícil, mas eu venci. Aí você olha para um e para outro e fala assim: nossa, que bom que você veio, que bom que você veio. Por quê? Porque venceram. E é assim a nossa caminhada, passo a passo. E devagarzinho nós vamos realizando a obra que Jesus deu para mim e para você. Olha só que tremendo. Então, ele fala disso como se fosse a pior parcela dessa obra, ou seja, a cruz. Mas a cruz, como se a cruz já estivesse atrás dele. Ele fala como se aquilo já tivesse passado. Olha só que tremendo. Então não vamos olhar para o tamanho das nossas dificuldades, vamos olhar o que está depois dessa luta, depois de cumprir a nossa missão, o que está além disso. Porque quando nós paramos de olhar para as dificuldades e olharmos para o resultado, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de ter dúvida, nós vamos parar de ter incerteza. E aí nós conseguimos caminhar.
porque nós não estamos olhando mais para os nossos cansaços, para as nossas dificuldades. Nós estamos olhando para aquilo que Jesus tem para nós. Então, tão seguro Jesus está da consumação. Contudo, exclamará, estar consumado, somente quando inclinar a cabeça e morrer. Somente naquele momento vai estar consumado. Mas Jesus já tem a certeza da vitória. Por quê, irmãos? Porque ele estava focado. É isso que nós precisamos entender. O cristão, ele tem que estar focado naquilo que é o seu objetivo, que é o seu caminho. O primeiro passo é a gente entender o que a gente quer. E aí nós temos o livre-arbítrio. Mas quando você escolhe, eu quero Jesus na minha vida, aí acabou. Você esquece o que está à direita, esquece o que está à esquerda e foca naquilo. Caminha em direção àquilo que você deseja. E a cada dia, isso vai fortalecendo o nosso caminhar. Porque Jesus nos mostra, através dos testemunhos, através das coisas que vão acontecendo, dos resultados que nós vamos tendo. Porque veja, o resultado, ele vem, mesmo que você fique parado, só que você vai ter um resultado negativamente. Diz um ditado que fala da seguinte forma: o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Então, se você está colhendo coisas ruins, volte lá atrás e veja o que você plantou. Se a pessoa decide falar, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, ela vai ter as consequências daquilo que ela decidiu, de ficar parada, estacionada. Mas quando você decide, fala, agora eu vou romper, eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida, você vai ter esses resultados. E eu sei que ninguém quer nada negativo na sua vida. Nós não queremos nada de ruim na nossa vida. Então, por que nós vamos plantar coisas negativas? Vamos buscar resultados positivos. E veja, não existe derrota. O que existe é resultado. Se você não teve o resultado que você deseja, mude a rota. Mude a estratégia. Mude a sua ação, que você vai ter um resultado diferente. Se for satisfatório, você continua. Se for satisfatório, mas não for ainda o que você deseja, melhore ainda aquele caminho, melhore ainda aquela atitude. Veja que na lavoura tem sementes que nascem na estação de chuva, e tem semente que nasce na estação seca. O que nós temos que fazer é saber qual a semente que nós temos que plantar. O tempo está seco, está desértico. Qual é a minha atitude nessa situação? Se o tempo está chuvoso, está alagado, está tendo inundação, o que eu vou fazer para romper nessa situação? Se os dias estão tenebrosos, se estão assustadores, o que eu vou fazer? Porque Jesus já me garantiu a vitória. Então, qual o caminho que eu tenho que seguir? Aí nós precisamos ter a sabedoria. Porque, gente, se você quer romper, precisa de saber. Já dei esse exemplo aqui. Se eu falasse assim, vai ter um culto de ação de graças na minha casa. Terra Nova, 503, casa 338. Quem já sabe ir,
Não precisa ligar GPS, não é verdade? Já sabe o caminho, né? O Riso, o Alexandre, esse técnico que mora lá na frente, né? Já sabe. Quem conhece o local, a região, já sabe o caminho. Mas quem não conhece tem que buscar, né? Por onde que vai? Qual é o caminho? Vai buscar no GPS. Vocês estão me entendendo que as coisas naturais, simples do nosso dia a dia, nos leva para a espiritual. Da mesma forma, espiritualmente, como que eu vou saber o caminho espiritual que eu tenho que seguir se eu não tenho conhecimento? Se eu não busco essa direção? E aí, de repente, alguns podem falar, não, eu sei mais ou menos para que lado que fica a casa do Jussier. E vai, se perde, entra em outro bairro, né, e vai quebrando a cabeça. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Precisamos buscar esse conhecimento. Podemos afirmar que a oração de Jesus se torna uma sagrada prestação de contas do Filho perante o Pai. Daí nós vamos ver alguns versículos aqui. Por exemplo, no versículo 6 diz: eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. E que missão, né, novamente, repetindo, que missão Deus deu para Jesus? Manifestar, tornar-se visível, verdadeira, viva, a palavra de Deus, que estava já se perdendo há 400 anos. E Jesus fala, olha, eu tenho feito isso. Durante todo o meu ministério, eu tenho manifestado aqueles que tu me destes. Eles foram teu, e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Veja, Jesus fala, olha, eu levei a palavra, e eles receberam. O mundo hoje também está carente da palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala, não, mas eles estão endurecidos, né? Eles não querem saber da palavra de Deus, eles não querem saber da Bíblia. Mas será que nós estamos levando, assim como Jesus levou, mostrar o que é o reino de Deus para essas pessoas? Porque ninguém quer viver uma vida de miséria, irmãos. Ninguém quer viver uma vida de fracasso. Ninguém quer viver uma vida de sofrimento. Ninguém quer perder a família. Ninguém quer perder os filhos para a droga, para a prostituição, para o álcool. Ninguém quer fazer isso. Nenhuma família quer isso. E em muitos casos, os crentes, né, os cristãos, não estão levando a palavra. Porque quando eles verem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, certamente eles vão escolher o que é melhor para a vida, para a família, para o lar, para o casamento, porque ninguém quer viver na miséria, ninguém quer viver no sofrimento. Em tudo que preencheu esses anos, ele glorificou a Deus. A todo momento, Jesus estava focado em fazer a obra de Deus. E hoje nós nos perdemos em tantas coisas que nós queremos, né, fazer, realizar, né, conseguir, alcançar. E na morte é onde tudo se iguala. Do pó tu vieste, para o pó tu retornarás. Não adianta riqueza, não adianta nome, não adianta prestígio. E o que o homem tem guardado para esse momento? O que o homem tem preparado para esse momento? Muitos constroem grandes casas, grandes palácios. Não que isso seja errado, mas o errado fica a partir do momento que você coloca aquilo acima de Deus. E aí vem a idolatria. A idolatria não é pegar uma imagem, não só pegar uma imagem ou fazer uma escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Isso é a idolatria.
E aí o homem se esquece de tudo isso. Mas Jesus não. Jesus estava focado em fazer a vontade de Deus. E nós? Qual é a nossa prioridade máxima? Qual é o nosso objetivo máximo nessa terra? É entender a missão que Jesus nos deu, que Deus nos entregou, é conseguir todas essas coisas que o mundo tem aí para nos oferecer, ou colocar na nossa vida como desafio. Porque talvez nem precisa, né? Talvez é só por ter. Mas Jesus, Ele vem nos mostrando o verdadeiro sentido da vida. Lá no versículo 12 ele diz: enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Ou seja, enquanto ele caminhava, ele ensinava para aqueles que estavam com ele, não desviasse. E a igreja, veja, quando Jesus foi para o céu, ele envia o Espírito Santo, e fica os seus discípulos para dar continuidade naquilo que Jesus fez. Porque Jesus chama os discípulos, mostra para os discípulos os milagres, a palavra que ele estava ensinando. Depois ele envia os discípulos, que eles já tinham aprendido. E nós somos consequência disso. As futuras gerações somos nós. E nós temos essa missão de levar esse evangelho até a volta de Jesus. Mas para isso nós temos que entender esses pontos. Temos que entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Tenho guardado, continuando, o versículo anterior, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Veja que todos permaneceram, mas um não, que foi o que traiu Jesus. Quantos estão traindo o Mestre? Quantos estão traindo Jesus? Quantos foram chamados por Jesus, viu o que Jesus pode fazer, mas simplesmente largaram. Até por um tempo andaram com Jesus, caminhou com Jesus, mas de repente decidiu seguir os seus próprios caminhos. Nós temos que pensar nisso, refletir sobre isso. Falar: Deus, eu quero estar contigo. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ir até o fim. E olha que naquele tempo, qual era o futuro dos discípulos, que foi o futuro deles? Decapitação, crucificação de cabeça para baixo, ser jogado na arena. Se fosse hoje, quem queria? Sim, irmãos, quem quiser aceitar Jesus hoje, vem aqui à frente, mas pode saber que daqui a uns dias você pode ser decapitado, você pode ser jogado na arena, você pode ser queimado. Mas a confiança, aquilo que aqueles homens viram, ficou tão forte no coração deles, que eles falam: olha, isso aqui é apenas passageiro. O que Jesus tem para mim é muito maior do que essa vida transitória, do que essa vida temporal. E não importa o que eles vão fazer, eu estarei ao lado de Jesus. Eu estarei contigo. Então não importa qual a missão que Jesus te deu, basta que você confie, se entregue para Ele como se você já tivesse concluído, e vá adiante. Qual é o segredo?
estar em oração como Jesus estava? Quer uma pessoa que tinha mais intimidade com o Pai do que Jesus? E mesmo assim, ele para orar. Falou: opa, peraí, agora eu tenho que estar com meu Pai. Tudo acontecendo, já chegando próximo de prender ele, ele fala assim: não, peraí, eu vou orar. Eu quero estar com meu Pai. E de repente a gente pensa que isso não funciona, né? Ou já é suficiente. Irmãos, na presença de Deus nunca é suficiente. Nós temos que estar cada dia mais e mais íntimo dEle, próximo dEle. No versículo 8: porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Nós temos que ter essa certeza hoje. Quem é esse Jesus que nós estamos seguindo? Quem é esse Deus que nós aceitamos? Ele é tudo isso mesmo? Ou são apenas palavras? Ou são apenas histórias? Que quando nós cremos e acreditamos, nada para a igreja. Sua obra não era constituída de reflexão meditativa e de compenetração mística, mas de ação. Não é um mantra que nós estamos seguindo, não é uma religiosidade que nós estamos praticando. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos buscando aquilo que é real. Aquilo que aconteceu no passado e acontece hoje. E vai acontecer amanhã, mesmo que eu e você não acredite. Mesmo que a pessoa entre aqui nessa igreja e fale assim: eu vim aqui só visitar, mas eu sou ateu. Deus continua sendo Deus, gente. Vocês não estão entendendo. Deus continua sendo Deus e a obra dele vai continuar. Quem perde é a pessoa que vai estar deixando de participar daquilo que Deus tem para a vida dele. Mas ele tem direito a escolher, ele tem, né, o livre-arbítrio dele, e Deus respeita. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para um ateu se ele quer uma vida de sofrimento, ele não quer. Ninguém quer isso. Então, por que não seguir a Cristo? Por que não fazer a vontade de Deus? Lá no versículo 14 ele diz: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quando nós decidimos a seguir a Cristo, nós viramos oposição para aqueles que não aceitam essa palavra. Aqueles que estão com o coração petrificado, endurecidos, por algum trauma, por algo que escutou, por algum aprendizado que passou. E Deus sabe lá o que mais. Mas ele tem um vazio. Ele tem um vazio que só Deus pode preencher. E muitos buscam preencher esse vazio em tantos lugares, mas só sente, né, só experimenta quando aceita Jesus. E de repente essa é a missão que nós temos, de levar a palavra a essa pessoa. A obra lhe foi dada, lhe foi confiada pelo Pai para fazê-la. Deus colocou a obra, né, a missão no nosso coração, na nossa vida, para ser executada. Não é só para ficar no mundo da imaginação, não é só para ficar na vontade, mas para ser executada. A igreja, desde Jesus, ela vem avançando, e nesse caminho muitos não acreditaram, e mesmo assim a igreja foi avançando, porque a palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja.
E hoje nós viemos aprender com Jesus que nós temos que ir adiante. Não importa o tamanho do desafio que seja lá na frente, Deus vai nos dar a vitória. Então não representou um fardo, mas foi para ele uma dádiva do Pai. Imagina, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Mas nós sabemos que se estamos com Deus, Deus vai nos dar a vitória. E Jesus tinha uma missão muito difícil para ser concluída, mas nem por isso ele encara aquilo como fardo. Imagine um homem recebendo essa missão, falar: o quê? Eu vou morrer pelo aquele povo lá? Um povo que nega o teu nome, um povo que, lá como Jonas, né, que foi lá, o que você vai me mandar para aquela cidade? Imagina. Jesus não. Jesus olhou para mim e para você e viu o potencial que eu e você possuímos. Ele não olhou para o nosso pecado. Se ele olhasse para os pecados daquela humanidade, daquela sociedade daquela época, adorava vários deuses, né, cultos pagãos, idolatria, né, prostituição nos templos. Ele não ia, mas ele olhou para o nosso coração, olhou para o futuro da humanidade. Ele falou assim: eu vou. Ah, Jesus, mas vai ser difícil, tal. Alguém poderia ter falado, né? Não está na Bíblia isso, né, irmãos? Ele falou: não, eu vou. Porque quando eles largar aquele coração de pedra, largar aquele coração endurecido, aquela mentalidade dura, eu sei o potencial que eles têm. E é assim que Ele olha para nós hoje. Deus lá do céu olha para este lugar e não vê o nosso pecado. Ele vê o seu potencial. Ele vê o tanto que você pode fazer. Aí é para salvar vidas, para tirar aqueles que estão no lamaçal do pecado. Ah, José, o que eu vou fazer? Uma palavra que você dá, um testemunho que você dá no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente, onde você passa, na rua, não sei. Começa por aí. Que quando nós falamos, né, no potencial, né, as pessoas já pensam: nossa, então vou fazer grandes coisas, né, grandes maravilhas. E a gente pensa com a nossa mentalidade, né, de mensuração, aquilo que a gente pode, né, medir, contar. Deus não. Deus olha para você e fala assim: olha, a sua palavra, quando você torna a sua palavra em ação, em movimento, em realidade, muitas coisas podem acontecer ao seu redor. Você não imagina o poder que você tem. Aí Tiago diz, né, que a língua ela é como um leme de um grande navio. Que vejam, navio não é aquele trem grandão, né? Não, trem, é um navio. Né? Mas com remo ali, você pode direcionar ele. Da mesma forma é a língua. Também Provérbio diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então a língua ela tem poder tanto para matar como para dar vida. E quando nós usamos ela para dar vida, nós entendemos o potencial que Deus colocou na nossa vida. E aí nós enxergamos qual é a missão de Deus para mim e para você. No versículo de 22 ele diz: e dei-lhes a glória que tu me deste, para que seja um, como nós somos um. Olha só o que Jesus vem falar na sua oração. Fala: olha, eu e o Senhor somos um, e eu dei a eles também isso, para que eu e você
junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejamos um. Olha o tamanho da glória que Deus deu à sua igreja. Que nós caminhemos em unidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Por isso que nós somos separados. Mas nós temos que tomar posse disso, porque senão o diabo vem e rouba a bênção. Porque senão o diabo vem e seduz. Fala, não, olha o que tem para você aqui. Melhor ainda. Olha o que eu preparei para você aqui. Como o pastor Silas citou hoje cedo, a passagem lá da tentação de Jesus. O diabo chega para ele e fala assim, olha, se tu quer glória, então lança daqui do pináculo do templo, porque os anjos vão vir e vão te socorrer, e todos que estão lá embaixo vão ver que o Senhor é Deus e vão te adorar. Mas Jesus fala, não, esse não é o meu propósito, a minha jornada é outra. E na nossa caminhada, pode aparecer essas vozes também, querendo nos tirar do caminho. Com quanta satisfação o Filho realizou essa obra, glorificando na terra o Pai. Você quer glorificar a Deus nessa terra? Comece a fazer a obra mais e mais, eu sei que você já faz, mas fique focado nesse propósito, nesse objetivo, que assim nós vamos estar glorificando o Pai na terra. Com base nisso, ele também pode pedir ao Pai, com plena confiança, e agora glorifica-me, ó Pai, junto de Ti, com a glória que eu tive, antes que houvesse mundo junto de Ti. Antes da fundação do mundo, Jesus estava com Deus. Ele fala, olha, não tinha ainda, vamos relembrar, não tinha ainda consumado. Ele fala, Pai, já me concede essa bênção aí, porque o que o Senhor mandou aqui, eu já estou cumprindo, já está terminando, e aí eu quero estar perto de Ti. Lá no versículo 26, já finalizando, e eu lhes tenho declarado o Teu nome, e declarei que o amor com que Tu me amastes, possa estar nele, e eu neles. O amor de Deus está em nós. Jesus está em nós. Basta que a gente deixe a cada dia mais Jesus entrar na nossa vida, tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa mente. E aí sim, nós vamos cada dia mais e mais caminhar com Cristo, estar íntimo com o Pai, em oração e junto na caminhada. Amém?